Letícia. Olá, meu nome é Camila. Olá, eu sou o Vinícius. Olá, eu sou a Stephanie. Olá, meu nome é Júlia e nós somos um grupo de 8 amigos com gostos literários totalmente diferentes, tentando montar um clube do livro. E hoje, no quadro Resenha Literária, hoje nós vamos ver um livro um pouco diferente, digamos um pouco administrativo. Nós vamos ver o livro A Meta. Depois desse encontro com o grupo de leitores, nós podemos trocar informações e também conhecimentos, podendo também conhecer o autor do livro, que era o Eliyahu Goldratt, que era um físico e filósofo e também um guru dos negócios, que fez uma série de livros e eles se tornaram muito renomados para as áreas de graduação de gestão da produção e administração, por exemplo. Daí, nisso, ele conseguiu embasar e construir também uma teoria chamada Teoria das Restrições. E junto com ele, nesse livro exclusivamente, A Meta, trabalhou um coautor, que era um escritor especializado na área de produção. E ele era conhecido como um cara que fazia histórias de uma forma dinâmica e divertida sobre justamente o processo da produção. Agora, falando um pouco sobre o livro, ele tem 169 páginas e foi publicado em 1993. É um romance que fala sobre um pouco da vida de Alex, da vida profissional de Alex, um gerente de produção da empresa Uniware, em que certo dia seu chefe chega à procura do pedido 41427. Esse pedido está sumido ali devido à grande desorganização da empresa. Então, quando eles conseguem resolver o problema desse pedido, o chefe senta e conversa com ele, discutem um pouco e acaba dando um ultimato para Alex, que ele tem que organizar toda a questão produtiva da empresa, a área que ele é responsável, em até 3 meses, sendo que tudo tá uma grande bagunça por lá. Isso começa a preocupá-lo e ele começa a ir atrás do professor John. Ele reencontra o seu antigo professor de física, o professor Jonah, e juntos eles começam a conversar até achar a raiz do problema. Nisso, ele vai se desenvolvendo tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Com o ultimato que ele tinha recebido do chefe dele, o Bob, ele percebeu que a empresa só estava fabricando e não exportava nenhum pedido. E ele percebeu também que o pedido estava meio que urgente, muito urgente e extremamente urgente. Isso, todos nós sabemos que é uma coisa muito ruim para as organizações. Diante disso, ele foi convidado para uma reunião do grupo, onde todos os gerentes eles estavam reunidos. E nisso ele lembrou de uma conversa que ele teve no aeroporto com o professor dele de física, Jonah, onde eles tinham conversado e ele contou para o Jonah que tinha acabado de fazer um grande investimento com robôs dentro da organização, no caso da mão de obra. E ele falou que tinha aumentado a sua qualidade e sua produção em 36%. Mas aí, Jonah fez ele pensar, fez questionar-se se isso realmente estaria contribuindo com a empresa, se ele realmente estava aumentando desse tanto que ele tinha falado. Com isso, depois desses meses, lembrou dessa reunião e mandou mensagem para o contador dele dentro da empresa, onde ele foi verificar os lucros e não era tudo isso que ele tinha esperado, que eles tinham calculado. Na verdade, eles estavam ganhando bem menos e gastando mais com essas mãos de obras. Diante dessa conversa, Jonah fez eles questionar-se sobre a meta da organização. Ele pensou em várias metas e depois de muito tempo analisando, ele realmente descobriu qual é a meta da organização, que é ganhar dinheiro. E essa meta assim, eles tinham que trabalhar, né, com os objetivos deles, vender para atingir essa meta. E com isso, utilizando os gargalos e não gargalos. Uma parte importante também que, assim, eu mesmo, pra falar a verdade, não gostei muito. Era a parte que ele dava mais atenção para o trabalho, de vez da família dele e a esposa. Ele chegava tarde do trabalho, não falava muito com os filhos nem com a esposa. E ela passava o dia em casa cuidando deles. É uma parte assim que eu não gostei dele como homem, como marido.
Só depois dela sair de casa, quase se divorciar, que ele foi dar atenção para a esposa. E para ele tentar se reconciliar com a esposa, ele tentou levar o filho para um acampamento. E lá no acampamento ele lembrou de uma brincadeira que ele tinha quando criança e tentou ensinar o filho e aos amigos. Para ensinar essa brincadeira, eles tinham que ir a um local que ficava a 14 quilômetros de distância. Então foi uma bela de uma caminhada. Ele foi na frente e as crianças foram atrás. E até mesmo, gente, no momento de lazer dele, ele pensa em trabalho. Porque quando ele olhou para a fila, ele percebeu que a fila estava super, hiper, mega desorganizada. Tinha criança indo na frente, tinha criança indo muito atrás, tinha criança muito perto uma da outra, estava tudo desorganizado. Então, ele tentou organizar a fila. Ele se posicionou atrás de todas as crianças e percebeu que a primeira criança era a mais rápida. Ela estava indo muito, muito, muito longe e deixando os outros para trás. E a última criança era mais devagar. Ela estava praticamente acompanhando ele, né? E com isso, ele colocou a última criança, que era mais devagar, na frente e a mais rápida atrás. A mais rápida incentivaria as pessoas do meio a irem logo, né? E a devagar era como se fosse uma sinalização para tipo, ei, você pode ir, mas não tão rápido assim, calma aí. E assim eles conseguiram aproveitar um tempo de lazer muito tranquilo, aliás. Além do livro, você sabia que existe um filme da Meta? E ele foi lançado em 1988 e ele não tem 50 minutos de duração. Agora, falando um pouquinho da mensagem central que o livro propõe, é que, através do seu empenho e comprometimento de todos, com isso foi promovida e a fábrica aumentou a subjetividade da margem de lucro. Com isso, a gente podemos observar o quão é bom os objetivos da empresa, de ter um certo objetivo e alcançar as metas. E qual a maior lição que esse livro propõe? É que não é para sofrer atrasos ou a capacidade acima do real. A principal lição que o livro A Meta traz é de não sofrer atrasos de capacidade acima do normal. Afinal, o que são gargalos? São aqueles que produzem menor ou igual de acordo com a demanda. De acordo com o livro, tinha a NCX-10, que ela era uma máquina, uma das principais dos gargalos da empresa, que ela só poderia produzir 25 peças por hora. E com isso, no livro, ele tinha um pedido de 100 peças e ele deveria produzir em 4 horas as 100 peças. Só que no primeiro momento, na primeira hora, ele só conseguiu produzir 16 peças. Aí a gente já consegue ver uma falhinha nessa parte da organização dentro da empresa. No decorrer do livro, Alex pensa que a meta da organização de produção é produzir, é vender, só que ele descobre que a verdadeira meta de uma organização de produção é ganhar dinheiro. E é isso que muitas empresas hoje em dia visam, que é o lucro da empresa. Na empresa estava acontecendo muita dificuldade em relação aos pedidos dos clientes. Daí a empresa criou uma dinâmica e dividiu essa dinâmica em 3 cores: vermelho, amarelo e verde. O vermelho significava o extremamente urgente, o que já tinha passado semanas para ser entregue. O amarelo significava o muito urgente, o que era o intermediário, o que não tinha ultrapassado tanto o prazo, mas também não tinha entregado dentro do prazo. E o verde era o que ainda tinha para entregar, mas mesmo assim seria urgente. Para Alex conseguir melhorar a organização da empresa, ele usou os seguintes passos. Primeiro, identificar os gargalos. Segundo, decidir como vai explorar o gargalo, no caso, usar o gargalo ao seu favor. Terceiro, subordinar o resto à decisão anterior, marcar com etiquetas o que iriam produzir. Quarto e último passo seria elevar os gargalos do sistema, usar a mão de obra. E esse foi o livro do mês. Esperamos que vocês tenham gostado e nos sigam para mais resenhas. Tchau!